Fernando, vem aqui orar pela gente. Obrigado, o mais velho dessa igreja. Desde 17 anos, querido. Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Esse casal tem que se colocar diante do Senhor para ser bênção nas nossas vidas, né? Como é lindo poder ver o que Deus tem feito através do chamado ministerial dessa família. Senhor, nós queremos apresentar aqui os nossos pastores diante de Ti, Senhor, e declarar, Senhor, a Tua fidelidade e a Tua honra, Senhor, sobre o andar desta família, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que chamou e capacitou, e como igreja nós queremos abençoar, Senhor, este casal, esta família, este casamento, Senhor, e que as novidades do Senhor estejam diante deles, e que as chaves corretas para as portas corretas estejam diante deles, para que a honra do Senhor se estabeleça, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo chamado ministerial, pela maneira que conduz o Teu rebanho, Senhor. Acrescenta a eles, Senhor, acrescenta suas estátuas, Pai, e derrama sobre eles aquilo que está no Teu coração, Pai. Nós o abençoamos e agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade e pela Tua honra, Senhor, de conceder a nós, a Tua igreja, Senhor, sermos ministrados, ensinados e conduzidos pela sensibilidade desta família que eles têm ao Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Esqueci de algum recado? Não, né? Não. Você já ouviu falar uma palavrinha chamada ícone? O ícone, né, do cinema, o ícone da juventude, o ícone da educação, são pessoas, né, que exercem uma influência grande sobre pessoas. São pessoas que são admiradas por outros, né? A gente poderia dizer que Ana Paula Valadão é um ícone gospel, né, da música gospel, né? O Hillsong é um grupo, né, cristão, um ícone do gospel internacional. E muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa que é um ícone, que é uma pessoa que a gente admira, a gente deixa a influência dessa pessoa vir sobre a nossa vida, né? Todo ícone tem o seu fã-clube, tem os seus admiradores, né? Artistas, então, são bastantes. E eles influenciam mais do que a gente imagina, né, os nossos comportamentos. Você quer ver? Põe aí. Lá em cima são personagens do filme Priscila, Rainha do Deserto. Um filme que mostrava a vida de drag queens. Sabe o que aconteceu? Começou a surgir drag queens no Brasil, influenciando cultura, influenciando jovens. Surgindo em Copacabana, tem uma drag queen que anda de patins para cima e para baixo, divulgando esse tipo de coisa, e as pessoas se deixam influenciar, né? Admiram o procedimento dela. Eu não estou questionando se está certo ou se está errado, estou dizendo apenas da influência. E hoje, né, por causa do filme, por causa daqueles personagens, essas pessoas surgiram, hoje são artistas, hoje são famosas. Passa aí. Conhece essa menininha aqui? Sabe quem é essa mocinha aqui? A Carol do lado? Selena Gomes. A Carol falou que é apaixonada por ela.
né? E ela tenta imitar ela em tudo, no cabelo, no jeito. Essa menina está influenciando o comportamento da Carol. Vamos lá. Aquele ali é o Vitor, pequenininho. Neymar influenciou meu filho. Não sei o que. Ele que influenciou o Neymar, né? Então, as pessoas, tem mais algum aí? Ali. Conhece? Luciano? Bastante. Conhece, né? Ah lá, aonde vem a influência. Igualzinho, né? Ah lá. A gente pensa que não, mas esses ícones, essas pessoas estão influenciando a gente, né? Mais do que a gente imagina. Por quê? São pessoas que às vezes a gente admira, são pessoas que a gente gostaria de ser, e a gente acaba divulgando a imagem dessas pessoas, né? Quando esses meninos andam com esses bonezinhos desse jeito, com aquela bermudona assim, elas estão divulgando uma imagem, estão divulgando um comportamento, né? Quando o meu filho, né, andava com o cabelo dele agora, eu não sei o que ele está querendo fazer na vida. Ele vai mudar em algum estilo aí, alguém está influenciando ele aí, ainda não sabe. Mas o que eu quero dizer é que influencia nossa maneira de falar, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, nossa roupa, nossa maneira até de falar mesmo, né? Eu lembro que quando as pessoas antigamente vinham aqui do Rio e falavam assim: nossa, Geraldo, o Fernando é sua cópia, até falar com sotaque carioca ele só fala na hora que prega, como que pode isso? Eu falei, não sei, eu não sei como que ele consegue isso, mas na hora que ele pregava ele não torcia nada, né? Uma influência de me ouvir, estar com ele, estar falando, né? Influencia. Se eu ficar perto de baiano, eu estou falando igual ele, arretado, assim. Eu amo o sotaque de baiano, né? É uma influência. E hoje eu queria falar sobre você, sobre o ícone da nossa fé, o ícone da nossa conduta, e que a Bíblia fala sobre isso. O nome dele é Jesus Cristo, né? Eu vou provar para você que 3 pessoas da Bíblia falam sobre isso. A Bíblia diz em vários momentos que toda a verdade será estabelecida por meio de 2 ou 3 testemunhas. Antigamente, ninguém podia chegar e falar alguma coisa contra alguém, somente de um líder, né, de um rabino, de um pastor, se ele não tivesse ali 2 ou 3 testemunhas que vissem, que atestassem aquilo. Não podia eu chegar lá, o filho chegar e falar assim: ó, o pastor Geraldo adulterou. Você tem testemunha? Tem mais alguém que viu isso? Não, então isso nem era levado adiante. Por meio de 2 ou 3 testemunhas é que a verdade é estabelecida. Cuidado quando você ouve uma verdade, uma mentira, sei lá, algo sobre alguém e que o outro não está ali. Será que é verdade? Será que você não está distorcendo a coisa? Será que você não está aumentando, né? Será que aquilo que você está falando é verdade, né? Ou será apenas uma impressão sua? Se é verdade, outra pessoa tem que falar: olha, tem 2 testemunhas falando exatamente igual sobre isso. Se é bom ou ruim, a gente não sabe. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, verso 1. Amém? Efésios 5, 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitar Deus? É possível isso? Mas tem um interessante aqui, complementa a frase: como filhos que são amados. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando nós amamos os nossos filhos, eles desejam nos imitar. Hoje a gente viu o Rodrigo falando que o pai dele foi exemplo de marido, de pai. E ele diz: eu quero ser igual ao meu pai. Ele viu o exemplo, viu o benefício para a vida dele, que foi aquilo, e ele quer passar isso para a família dele. Quando a gente de fato se sente amado por Deus como filho, a gente quer imitar. Jesus falou: tudo que eu sei eu vi meu pai fazer. O que ele está falando? Estou imitando meu pai.
Paulo fala, sejam meus imitadores. Naquilo que ele foi exemplo, Paulo fala, me imitem. Mas a gente vai chegar lá, mas é possível imitar Deus? É possível, né, ser imitador de Deus? Vamos lá. Romanos 8:29. Olha, eu vou lendo para adiantar e você vai conferindo aí. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele a quem Deus predestinou. Pastor, tem gente que é predestinada para crer, e outros para não crer, para ser salvo e outros não? Não. A Bíblia diz que Deus nos predestinou em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Você é predestinado para essa vida em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, já de antemão, Deus quer que você seja conforme a imagem de Jesus. Olha só, imitar, imagem. Não está parecendo que Jesus é um ícone mesmo? Então Deus nos predestinou para sermos iguais a Jesus. A gente vê na Bíblia, antes de Jesus vir, que ele era o primeiro, o único filho, o unigênito filho de Deus. E aqui ele se torna o primeiro filho. Se tornou primeiro porque outros filhos semelhantes a Jesus foram gerados. Você é uma pessoa dessa? Você faz parte dessa família de Jesus? Seu irmão mais velho é Jesus Cristo? Você tem que pensar nisso. Meu irmão é Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Eu sou irmã dele. Ele é o meu irmão mais velho. Se você é filho de Deus, então você é irmão e irmã de Jesus. Já vimos em Efésios e Romanos Paulo falar. Agora vamos ver João falar em 1 João 2,6. 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Andar como ele andou. Eu digo para você, fico perguntando, se Jesus hoje andasse com cabelo moicano, e se cabelo moicano identificasse a gente com Jesus, quantos de nós teríamos coragem de usar um cabelo moicano? Se hoje a nossa identificação com Jesus fosse andar com aquelas, aquelas bermudonas que vem aqui, com boné, que a gente viu os filhos deles ali, quantos de nós iríamos divulgar essa imagem de Jesus? Quantos de nós ainda tem vergonha de andar com a Bíblia, com medo que as pessoas descubram que elas são crentes? Quantas pessoas têm vergonha de falar aleluia, glória a Deus, no meio do trabalho, no meio dos amigos, com medo de acharem que ela é fanática? Quantas pessoas estão escondendo a imagem de Cristo, não só no exterior da roupa, mas no falar, no comportamento, quando deveriam anunciar a imagem dele, A gente vai ver agora por último Pedro, 1 Pedro 2:21. Diz assim: por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Cristo não pediu, não afirmou nada para você fazer sem que ele tenha feito. Ele foi exemplo, e ele espera que eu e você, a gente siga os passos dele. Está aqui um ícone. Quer dizer, ícone para quem o admira, ícone para quem deseja ser igual, para quem quer divulgar e para quem deixa ser influenciado por ele. Nenhum homem aqui raspou a cabeça porque eu sou católico. A minha influência é pouca. Devia.
Rogério, não, Rogério é verdade. Rogério raspou a cabeça lá, né? Para imitar. Lá, Ronaldo, viu? 2 homens sensíveis. O Léo já veio de natureza, veio carimbado, ó. Tá vendo? O Hélio acho que lançou a moda, eu acho que, né? Eu fico pensando assim, se Jesus é um ícone para mim, ele tem que ser uma influência na minha vida. E eu fico perguntando, qual é a influência que Jesus tem na sua vida? Você pega esses meninos e você pode ter certeza que eles sabem tudo a respeito dessas pessoas. A roupa, onde veste, como é que veste, o linguajar, né? O que eles gostam, o que eles não gostam. Eles se interessam por essas pessoas que são ícones dele. Eles se envolvem e eles deixam a imagem, tudo que essas pessoas fazem com ele, afetar a vida deles. Graças a Deus, eu acho que não tem ninguém drag queen aqui, né? Amém. Pelo menos eu não vi ninguém chegar aqui vestido de drag queen, né? Mas tem influência. E eu fico perguntando assim para você se perguntar, qual é a influência de Jesus na sua vida? O que você leva para as pessoas que mostra que você tem ele como influência, como ídolo, como ícone, como alguém que você admira? A Denise se emocionou quando falou, eu sou fã de Jesus. Você é do fã-clube de Jesus? Você se identifica com ele, você divulga ele, você se parece com ele, você se esforça para se parecer com ele, ou não? Ou você tem vergonha de Jesus? Ou você tem vergonha de falar dele, de expressar ele na sua maneira de falar, de pensar, de se vestir, de agir? Se isso acontece com você, ele não é o seu ícone. Você não tem deixado ele influenciar você. Mas a pergunta é, por que você deixa outros influenciar você? Por que você deixa o corintiano te convencer a passar para o Corinthians? Eu ontem estava conversando com o Alex, agora esposo da Daiane, e ele falou que ele é do interior da Bahia, de uma cidade do lado da Cleide, de onde a Cleide vem. Você está vendo que a Cleide é baiana? Loura desse jeito, branca desse jeito, sem sotaque nenhum, ela é baiana. E o Alex também. E o Alex é vascaíno. Eu falei, como? Ele falou que no interior da Bahia você é vascaíno, você é flamenguista. Eu sou vascaíno. E mesmo morando aqui, essa influência, né, do time, né, do estado de São Paulo, influenciou a vida dele. Ele trouxe isso, ele divulga isso, ele tira foto com a camisa do Vasco, né? Ele fala, no bolo, né, tinha uma bandeirinha com bonequinho com a bandeirinha do Vasco. Isso é divulgar. Você acredita que o Fernando Marques, quando casou, entrou ao som da música do hino do Corinthians? Não foi, dona Maria? Entrou lá. O que ele está fazendo isso? Expressando a paixão, o amor, né, o contentamento que ele tem com o time de futebol. Eu e você temos expressado isso, né? Tocar uma música do Corinthians aqui, o Fernando Marques levanta e parece que ele está louvando o Senhor, alegria, né? Quando toca louvor, você se envolve, você se emociona, você se identifica com aquela música, com aquela palavra. Quando você lê a Bíblia, você fala, puxa, é isso que eu quero viver, é isso que eu sonho para a minha vida. Ou não? Jesus é ou não é o seu ícone? Jesus é ou não é a sua admiração?
Ele não é o seu ícone de conduta, o seu ícone de fé. Então ele tem que influenciar eu e você. Só que para isso nós temos que deixar. Nós temos que permitir. Tão naturalmente quando a gente deixa esses outros ícones nos influenciar. Pergunta se foi sacrifício para o meu filho cortar o cabelinho dele de moicano. Se ele chorou quando viu os cabelinhos caindo no chão. Orgulho, foi um dos primeiros lá na escola dele, ele chegou com aquela coisa que parecia um pica-pau assim, ó. Dizendo, meu Deus, ele não fala, minha filha, o pastor, como é que pode? E tá lá. E teve uma vez que a gente foi fazer ela renovar a matrícula dele, o senhor que é pai do Baltazar, ele toda vez aparece um cabelo diferente por aqui. Eu falei, pronto, o Vitor é conhecido pelo cabelo. Ele pintou já o cabelo, com aquela chiquinha que sai, e tá lá. Personalidade, não tem vergonha lá de ser diferente, de ser do jeito dele, está formando a personalidade dele. E eu espero que ele se deixe ser influenciado por Jesus, como ele tem sido deixado influenciar por essas pessoas. Agora, como que isso é possível? Através de quê? Se você puder abrir a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 25, Ezequiel 36, a partir do verso 25, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ele disse: um espírito novo, um coração novo. Meu querido, se você não provar disso, se você não nascer de novo, se você não provar desse novo coração, desse espírito novo que traz novidade de vida, você nunca vai experimentar a influência de Jesus no seu vida. Porque isso é sobrenatural. A vida de Jesus é sobrenatural. A maneira como ele amava, como ele perdoava, era sobrenatural. E nós estamos falando de uma influência sobrenatural na nossa vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você: Deus nunca vai obrigar você a fazer isso. Não é uma atitude passiva assim, então eu vou esperar o dia em que isso aconteça e de repente, num passe de mágica, a minha mente vai mudar, meu coração vai mudar. Deus está falando que Ele vai dar o Espírito dele para capacitar você, se quiser viver essa vida, que Ele vai influenciar você, mas se você não quiser essa influência, Deus não obriga. Você não vai fazer a coisa sem querer fazer. Deus não vai te possuir, né? Os espíritos malignos possuem as pessoas e as pessoas nem sabem muitas vezes o que estão fazendo. Deus não faz assim. Deus não age assim. Se você não permitir, se você não deixar, você não vai ser influenciado. Quando você está perto de uma pessoa que não é cristã, que às vezes você fala, né? Quer ver uma frase que os cristãos influenciaram o mundo, que banalizou? Está amarrado. Todo mundo fala está amarrado. Amarrado o quê? Ninguém fala o que está amarrado. Ele está amarrando os outros aí, amarrando a vida das pessoas e nem sabe o que é. Está amarrado. Está amarrado o quê? Isso foi influência do povo cristão no mundo. Os políticos, de uma certa forma, estão influenciando a nação, os políticos cristãos. Se tem leis que até hoje não passaram, foram barradas, foi pela influência de políticos cristãos no nosso país. Mas pastor, tem muita gente corrupta, mas tem muita gente cristã boa, abençoada. Amém. Você nasceu de novo? Amém. Você provou de ter um novo coração e um novo espírito? Você pode dizer que você foi purificado
purificado por essa água limpa? Eu fui. Eu sei exatamente quem eu era. Não precisa nem do diabo me lembrar, eu sei. E foi com muito amor e graça e misericórdia que aquele sangue foi vertido pela minha vida e eu sou justificado. Não pelas minhas boas obras, mas pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Essa foi a maneira de Deus para me restaurar com Ele. De mim só dependia a fé, mas a iniciativa veio de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de restaurar o nosso relacionamento quebrado com Ele. Não foi só, foi Ele. Ele te amou primeiro. E porque te amou tanto, Ele não permitiu que você pagasse os seus pecados. Ele mandou o Filho dele para pagar por você.